Fala galerinha, tudo tranks? Todo mundo viu o tablet da Ulefone que passou aqui no canal tem umas 2 semanas mais ou menos. Simplesmente um monstro! É claro que a gente não podia parar por aí, né? Porque eles gostaram do vídeo e falaram: papai, vamos mandar nosso celular pra você. Eu falei: que isso, patrão? Se o tablet foi um espetáculo, imagina o celular. Temos aqui então Armor 25T com uma capinha personalized English, que já dá pra gente um spoiler do celular, meu amigo. Olha só o enquadro dessas câmeras aqui. E papo seríssimo, se liga nas configurações desse celular. Primeiramente, uma câmera térmica. Você vai apontar a câmera e ela vai te mostrar a temperatura do bagulho ali por infravermelho. Aí você fala: ah, mas pra que eu vou usar isso? Você, eu não sei. Pra quando a gente fala aí que, tem um aparelho que tá esquentando muito, eu vou lá, aponto a câmera pro negócio pra saber quanto que tá a temperatura ali do processador, do computador, da tela, do tablet, enfim. Sem ter que pagar 100 euros por um termostato, tá? Que é isso que custa. Então só nessa brincadeira aí já começamos na vantagem. Eu gostei, hein? Ó, vamos ter também uma câmera de visão noturna de 64 megapixels, tá? Não é zoeira. Eu sempre falo pra vocês, ó, fica de olho na qualidade de megapixel, vamos testar. Mas 64 megapixels com a câmera de visão noturna é um exagero. Proteção à prova d'água com certificação militar IP68 e IP69K. Uma tela de 6.78 com atualização ó, de 120 Hz. Ai, que delícia! Processador MediaTek Helio G99, uma bateria de 6.500 mAh. Tudo isso? Para você ter uma ideia da média, os aparelhos de hoje em dia ficam ali entre 3.000, 4.000, quiçá 5.000 mAh, tá? Aqui mais 6.000. Câmera frontal de 32 megapixels, na parte de trás a gente conta com uma dual camera com 50 megapixels, além de contar aqui com Android 14. Eu nem falei aqui da memória RAM, tá? 12 GB aí pra tu brincar à vontade. Vamos começar com o unboxing aqui da máquina, depois a gente vê a capinha. E suspense! Tá aqui, cara, o celular é gigante. Meu amigo, olha, sai desgraça. Bora! Aê, olha o tamanho disso aqui. Papo sério, cara, olha o tamanho. E o tamanho da câmera. Cara, olha isso daqui. O ressalto mandou um abraço, né? Rapaz, interessante. Além do mais, aqui no conteúdo da caixa a gente tem um cabo USB-C para USB-C bem extenso, tá? E robusto. Não é igual aqueles cabos fininhos que você vê por aí. Tem uma certa espessura aqui. Foi o que ela disse. Além do mais, carregador na caixa, tá? Chupa Apple. Tentando ver se é fast charge aqui. Ó, não consegui identificar. Parece ser de 15 watts, mas só de já ter o carregador na caixa já é uma vantagem, né? Hoje em dia, 10 anos atrás, o pessoal me ouviu falando isso e achava que eu tô maluco. Além do mais, temos aqui também um acessório, né? Uma cordinha pra você pendurar aí. Eu não vou fazer isso não, tá? Apesar do celular ser pesado e necessitar disso, eu vivo a vida perigosamente. Aqui tem coragem. Além do mais, aqui na parte dos papéis a gente tem, olha, uma película. Começamos muito bem aqui e é película de vidro, não é aquelas vagabundas não, hein? Porra, parabéns. E aqui, manualzinho de instrução, papelzinho de garantia e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia da diferença de tamanho, se liga só no iPhone 15 Pro Max e aqui no Armor 25T. Dá pra perceber que ele é muito mais alto, né? Então não é exagero da minha parte, não. Tirar o plástico da criança aqui, todo torto, né? Bora, meu filho. Ah lá, maravilha. Agora vem comigo pra esse momento de prazer. Que demais! Cara, eu não tô exagerando em falar pra vocês que é um espetáculo o design desse celular. É claro que a gente tá falando de um modelo bem mais chamativo do que a gente tá acostumado, né? Bem característica desses telefones tipo militar, classificação militar, super resistentes chineses, mas com um certo capricho. Vocês podem ver aqui, ó, na parte de trás, o que aparenta ser uma simulação de fibra de carbono, tá? Não dá pra dizer aqui do meu ponto de vista se é realmente fibra de carbono ou não, mas você não tem a ideia de ser um acabamento em plástico. Essas laterais aqui, ó, fica a mesma impressão, principalmente pelo peso do telefone, que ele é feito com umas partes em metal. A gente vai ter aqui uma saída de infravermelho que a gente não vê todo dia, uma entrada para fone de ouvido 3.5mm. Como eu já falei com vocês, né, o ressalto da câmera, ele é inacreditável, realmente a gente tá bem equipado aqui. Nas laterais a gente tem um botão de ação, a entrada de chip, do outro lado o botão de volume e também para você poder bloquear e desbloquear a tela. Além daqui na parte de baixo a gente ter os falantes e a entrada USB-C para você poder carregar. E o papel de parede já entrega pra gente aqui a questão da câmera ser térmica, né, com a foto aqui, mostrando justamente esse efeito que a gente tem quando a gente abre esse tipo de câmera. De cara aqui na homepage você já vê o aplicativo pra gente poder visualizar essa câmera. Vou ver isso já já. Porque se liga em como que esse celular aqui é reativo. Será que já tá com 120 ativado? Vamos lá ver. Aqui na parte da tela, vamos lá pra baixo. Ó, a taxa de atualização, ela tá em 60 Hz. Não dá pra ver direito aqui, que é muito claro, né? Tentar abaixar o brilho aqui um pouquinho, ó. Mas a taxa de atualização tá em 60. Então vamos botar em 120. E agora, geralmente, o movimento fica ainda mais fluido. Cara, olha isso daqui. É extremamente reativo, tá? Tá de parabéns. Não é todo celular que tem
esse nível de reatividade. Não pelo menos de celulares dessa categoria que a gente encontra por aí no AliExpress. Primeiro eu quero ver, cara, a câmera principal dele, se realmente tem essa qualidade toda ou não, porque eu tô duvidando. Vocês sabem que aqui eu sou o maior julgador de celulares que não entregam em qualidade. Mas com esse tamanho aqui, ó, de ressalto, não tem como ser ruim. Eu pelo menos espero, né? Ó, a câmera frontal, cara, tem uma definição bacana. Vou tirar uma foto e vou deixar na tela. Ó, a gente consegue ver o nível de detalhamento da barba aqui bem interessante. Além do mais, aqui no pós-processamento, dá pra perceber que o Android deu preferência a cores mais quentes. Não sei se de repente tem alguma influência no meu fundo branco aqui, mas tá muito bom. Nesse caso aqui, acho que dá pra dizer que tem 32 megapixels sim, tá? Parabéns! Primeira vez que eu falo isso. E pra deixar claro, aqui na câmera frontal, você consegue dar zoom, mas você não consegue deixar em ultra angular, tá? Não tem a câmera ultra angular 0.5. Se liga só, nesse próprio menu aqui da câmera frontal, eu consigo alternar pra traseira, mas ainda não é a de 50 megapixels. Vamos lá, tá difícil aqui? Ô meu Deus, me perdi. Ah lá, foi. Tá aí, ó. Essa é a câmera traseira, mas pelo que eu entendi, ainda não é a de 50 megapixels. Tem uma opção que tem que rolar bem aqui embaixo. Ó, logo do lado aqui do modo de embelezamentos, agora sim parece que estamos em 50 megapixels, mas honestamente, a qualidade da câmera frontal me impressionou mais, falou? Vou tirar uma fotinha aqui. A carinha dele. Olha, pra ser honesto, ainda prefiro a câmera frontal, tá? Faltou aqui um pouco mais de definição. Não sei se é o pós-processamento ou se é só a câmera em si. É o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui, deixa eu ver. Vai da câmera mesmo, pera aí, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar mais detalhes por aqui. Ó, infelizmente, apesar de ser boa a foto, tá? Não é o fim do mundo, não. Mas no nível de definição, cara, eu não consegui enxergar muitos detalhes aqui pra dizer que tem 50 megapixels. Enfim, tá boa, mas não tá um espetáculo. Além do mais, não sei, cara, parece que ficou um pouco borrado no fundo. Enfim, câmera traseira, pra mim, infelizmente, não foi o melhor dos casos aqui. Agora, pra testar o modo de visão noturna, a gente vai ficar aqui, ó, no escuro, né? Porque senão não tem graça nenhuma. Vou apagar a luz da frente aqui, ó, pra ficar realmente escurinho. Ó, agora vocês vão dizer. Ai, dá pra ver. Bacana, hein? Aqui na parte de trás, ó, fica só um par de luzinhas aqui. Não sei se dá pra ver direito aqui na câmera, mas tem um par de luz aqui acesa e, ó, fica legal. Chega a dar medo o negócio aqui. Pera aí, tirar uma foto se eu conseguir guiar o meu dedo. Agora vai. Rapaz, e funciona melhor do que a câmera traseira sozinha, tá? Parece aqui, ó, animal na floresta. Bacana, curti. E agora a gente tem a visão térmica, né? Isso daqui vai ser um espetáculo. Vou abrir aqui o nosso aplicativo. Ela faz uns tiquezinhos aqui na parte de trás, ó, porque eu acho que o sensor é esse grandão bem aqui. Vamos ver. Tá aí, ó. Tamo já, ó, a mão do pai toda amarelada. Que, rapaz, o negócio funciona muito bem. Tô impressionado. Eu tô passada, chocada. Se liga, cara, ele indica as temperaturas aqui com o movimento real e você escuta o sensor funcionando. Não é como se fosse um barulho escroto pra caramba, mas tu escuta. Ele pega pontos diferentes aqui de temperatura. Dá pra ver que eu não estou com febre, né? É só aqui a temperatura normal do corpo humano. E vocês veem que aqui a mesa, ó, tá fria com exceção dessa parte aqui, que eu não sei o que tá mais quente. Se liga só como é que é a visão dentro do aplicativo, cara. E quando você vai movendo, ele vai pegando os pontos de calor e você consegue ver aqui, ó, pelas câmeras, o que tá mais quente, o que não tá mais quente. Óbvio que aonde tem câmera e tem visor, ele vai dar uma temperatura maior, né? Porque quando esses produtos estão funcionando, inclusive telas, eles aquecem um pouco, é super normal. Vocês podem ver aqui, ó, que o Mac Mini está funcionando maravilhosamente bem, tá? Você vê a temperatura da tela, a temperatura do Mac Mini, rola a diferença, você vê que o processador é bem estável, né? O M2. Além do mais, tem algumas outras funções aqui, ó. Você consegue definir uma área, um ponto, ver mais ou menos aqui, ter mais noções da temperatura. Se a gente for mais pro lado aqui, você tem uma régua aqui, geralmente para você ver a escala aqui do lado da temperatura, no canto direito, do ponto mais frio até o ponto mais quente do que você tá visualizando. Meu amigo, simplesmente um espetáculo. Que função legal, cara. E para finalizar aqui os testes de câmera, eu tô testando a câmera traseira, tá? E áudio também aqui, da captação de áudio do Armor 25T. Espero que esteja tão bom. A estabilização me pareceu meio esquisita, tá? Mas espero que esteja muito bom. Vocês conseguem ver mais a bagunça, que é aqui o estúdio, inclusive, né? Ó o ventilador ali, ó. Coisa de pobre rodando ali, ó. Porque tá um calor desgraçado. Falou, hoje vai fazer 30 graus. 30 graus aqui é diferente de 30 graus no Rio de Janeiro. É o equivalente a 50 graus no Rio de Janeiro. Mas é isso aí. Falou? Esse resultado aqui. Pra finalizar aqui os testes de câmera,
A qualidade do áudio tá bacana e a imagem tá legal também. Vocês viram aí, eu tô vendo agora pela primeira vez também. Ele deixa um pouco quente aqui, tá? Mas a imagem quente, né? Você vê que a minha pele aqui, ela fica mais alaranjada, vamos dizer por assim, mas não é o fim do mundo não, tá? Tá bem legal. Assim, o celular, ele entrega, tipo, bem mais do que outros da mesma categoria. Lembrando que já passaram por aqui a Kubo e teve uma outra marca, cara, que eu não me lembro qual foi. Olha só que maravilha. Eu lembro da Kubo porque aquele celular, ele teve um nível de reatividade tão bom quanto esse, mas não tinha realmente metade das funções. Já a outra marca foi tão ruinzinho que eu nem me lembro o nome. Vocês verem como é que funciona a coisa aqui, né? E eu tenho o celular guardado ali até hoje, mas não lembro o nome. Se eu não lembro, não era relevante. Vamos lá. Como eles também mandaram uma capinha aqui pra mim, vamos ver se o design fica bonito. Ó, capinha estilo Nextel, malandro. Se liga só, pega só na lateral mesmo. Vem mais um acessório aqui também, ó, pra tu clipsar no seu cinto de utilidades do Batman. Ó, tu vem aqui, desliza e aí, ó, jogou no cinto, patrão. Se você colar no bar, tu é aqueles coroa que fica bebendo cerveja e cachaça o dia inteiro. Eu não acredito no que eu ouvi. Além do mais, ó, mosquetãozinho de qualidade, cara. De ferro o negócio aqui. Bacana. Se for escalar uma montanha, tá aí, ó, preparado. Montanha e barra no mesmo dia. Você prende aqui, ó, pela parte de cima, inclusive, essa entrada aqui serve pra isso, ó. Tu vem aqui, prau, vral, já era. Imagina só tu tirando onda, ó, com esse negocinho pendurado na sua cintura. Só alegria. Desculpa, tem que zoar, tá, gente? Desculpe! Pode ser útil no dia a dia do trabalho pro que o celular se propõe? Pode, mas eu prefiro zoar. Tem que trazer um entretenimento, né? Feito todos os testes aqui, agora eu quero convidar vocês a dar uma olhada no site dos caras. Por quê? O que eu falei aqui foi uma parte das funções que ele tem. Porque, ó, a gente vai contar também com Fast Charging e Fast Wireless Charging English. 33 watts em um, 30 watts no outro. A gente tem também aqui mais detalhes sobre a câmera térmica, né? Como que ela funciona. E, ó, não estava errado. O sensor realmente é aquela peça grande do meio. Aqui a gente tem mais detalhes, tá? Se vocês quiserem ter mais esses detalhes da parte de configuração técnica, você quer entrar ali, o Brian não falou disso, você vai no site que os caras, eles têm um nível de informação aqui, é absurdo. Lembrando que esse vídeo aqui, gente, ele não é patrocinado, tá? A marca mandou o aparelho pra poder fazer o review, mas ninguém não pagou R$1 pra fazer isso aqui. Mas eu gosto de falar do site da Ulefone porque eles têm tudo o que é configuração aqui. Tipo, tudo mesmo. Todos os detalhes, testes, isso é legal. Mostra que pelo menos rola uma certa transparência na situação aqui. Ó, toda a parte de visão noturna, mais detalhes aqui com relação à câmera de 64 megapixels. Assim, a 64 megapixels é a câmera noturna, né? Então, legal. Mas 50 megapixels ali na câmera standard ficou meio esquisito mesmo. O site dos caras realmente é muito, muito completo. Ó, o Gorilla Glass aqui. Eles nem chegaram a mandar isso pra mim, porque quando eles mandam o aparelho, eles mandam um resumo das configurações técnicas que tem ali e tudo mais. E eles nem falaram os detalhes da tela, e o Gorilla Glass é um detalhe mega importante, porque mostra que é mais resistente. Ó, chegamos na câmera aqui que eu não curti muito, mas beleza. A selfie realmente ficou legal, 5G. Mais detalhes do processador aqui, que é o 6300. Rodando aqui, ó, até 2.4 GHz. Muito legal, enfim, cara, todos os detalhes estão por lá, se vocês quiserem ver, vou deixar o link bem aqui na descrição, tá? Inclusive o link do anúncio também. E falando do anúncio, a gente vai ter, ó, cara, no dia de hoje, ao vivaço, quanto que tá saindo essa brincadeira aqui? Tô no AliExpress da França, né? Vocês não querem o preço em euros, querem o preço real, ó, R$1.608. Lembrando que tem que adicionar aí mais 1.350 de imposto. Vai sair por mais ou menos R$3.000. É um preço que dá pra se pagar? Honestamente, se você for usar esse celular aqui pro seu trabalho, seja ele na câmera, com a câmera de visão noturna, com a câmera de visão térmica, enfim. Se você precisa de um celular resistente porque o seu trabalho aí é num ambiente meio perigoso, R$3.000 não é um valor tão longe da realidade. Ainda mais com um sistema que funciona. Uma tela reativa, um processador interessante, uma boa capacidade de hardware, né? 12 GB de RAM. Eu acho que funciona assim. Agora, se tu puder esperar uma promoção ou simplesmente se a Ulefone puder disponibilizar o aparelho no Brasil, melhor ainda. Então, olha, o meu veredito aqui do Armor 25T é que é um excelente aparelho, entrega o que promete, é bem bonito, tá? Reativo, com um sistema bem interessante, não tem por que eu não recomendar. Cara, inclusive meus parabéns aqui para o Ulefone. Se tiver mais aparelho para testar, pode mandar, eu fico muito feliz de conseguir falar bem, mas bem de verdade, assim, sabe? De quase tudo. Só teve uma decepção, tá? Mas também assim, dá pra querer tudo perfeito. Deu pra falar bem de quase tudo, eu fico feliz. Então, Ulefone, se quiser mandar mais aparelho para testar, escolha modelos tão bons quanto esse daqui. Manda pra cá, que é sucesso. Curtiu o vídeo? Larga o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, tá? Assim você ajuda no engajamento. E se você quiser saber de promoções, enfim, se você quiser ver quando que esse aparelho vai chegar por aí no Brasil, assim você evita toda essa parte de imposto. Se você quiser acompanhar a promoção, cupom de desconto, tudo mais, grupinho do Telegram. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, valeu e tchau!